aí, pessoal, tudo bem? Hoje, em Geografia com o Renato Araújo, vocês vão assistir a videoaula sobre Canadá. Uma videoaula curta, né? Canadá não é um país que cai tanto aí nos vestibulares, nas provas, mas é importante a gente ter algumas noções sobre esse país que é maravilhoso, um país muito bonito, um país altamente desenvolvido. E não se esqueçam de, no final da videoaula, lembrar de ver a sua dica de filme para essa aula. É isso aí, pessoal. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre esse país maravilhoso aí chamado Canadá, que tem o segundo maior território do planeta, perdendo apenas para o território russo. Começar aí pelo sistema político, né? O Canadá é uma monarquia parlamentarista, ou seja, ela tem rei, tem rainha, né? E tem um parlamento. O primeiro-ministro eleito pelos canadenses é hoje o Justin Trudeau, que é alguns consideram ele de centro-direita, alguns consideram ele de centro-esquerda, né? Mas com certeza ele está bem mais à esquerda do que um Donald Trump, com certeza. A rainha Elizabeth II é a rainha da Inglaterra e do Canadá. Apesar de que dela ser a rainha, a verdade é que pelos acordos na independência, no conjunto de acordos da independência e autonomia do Canadá, a rainha e a Inglaterra não mandam nada no Canadá, né? As Forças Armadas, a moeda, a política externa é toda feita pelo parlamento, hoje comandado pelo primeiro-ministro Justin Trudeau. A população do Canadá hoje beira aí seus 37 milhões de habitantes, já passou de 37 milhões de habitantes, e é uma população com um alto nível social, um nível de renda extremamente alto. É o 13º IDH do mundo, com uma nota aí de 0,922, uma nota bem alta, e a maior parte dessa população do Canadá, ela vive próxima à fronteira com os Estados Unidos. Não só porque os Estados Unidos é o principal parceiro econômico, mas porque o clima é mais ameno, né? O clima no norte do Canadá é extremamente frio. A população ela fica bem concentrada na região do Vale do Rio São Lourenço, ali onde eu estou pintando de laranja, no que é conhecido como corredor Quebec-Windsor. É onde realmente tem a concentração populacional. Importante lembrar que é uma população que, como muitos países desenvolvidos, passa por um grave processo de envelhecimento, as pessoas não têm filhos, mas o Canadá vem incentivando a migração, principalmente de certos setores educacionais, certos setores de serviços, onde eles precisam de mão de obra. Há um incentivo à migração no Canadá. A economia canadense ela é baseada em alguns setores muito importantes. Primeiro, a silvicultura, né, a produção de árvores, né? Para a indústria de papel, a indústria canadense é uma das maiores indústrias de papel do mundo e de móveis, muito voltado para exportar para os Estados Unidos. A indústria está localizada nas duas províncias, de Ontário e Quebec, que são as regiões mais industrializadas e mais populosas do Canadá, onde está Montreal, Ottawa, Toronto, as principais cidades do Canadá. Uma indústria que eu citei aí, a Bombardier, que produz aviões e também produz trens de metrô, que é bastante importante para a economia canadense. E não podemos esquecer daquilo que é uma das bases da economia canadense, a mineração. Alumínio, produção de alumínio é gigantesca, né? É óbvio, né? Você precisa da bauxita, o Canadá compra muita bauxita no mundo inteiro, mas faz a produção de alumínio no próprio Canadá. Níquel, cobre, ferro, ouro. E um destaque aqui do Canadá que muita gente esquece: petróleo, na província ali mais central de Alberta. É o quarto maior produtor de petróleo do mundo, segundo a Agência Internacional de Energia. Então é uma potência aí, digamos, na produção de petróleo. Muita gente esquece do Canadá. Falando um pouquinho mais da economia, a questão importante do setor terciário, que é responsável por mais da metade do PIB canadense, principalmente bancos, as operações financeiras realizadas no Canadá, mas também não podemos esquecer do turismo. O Canadá, por estar próximo aos Estados Unidos, é um dos países mais visitados do mundo, né? Isso é uma coisa interessante, porque quando você pega o Canadá, ele é tido como um apêndice dos Estados Unidos, né? Isso é um termo na década de 90 que foi falado aqui no Brasil. Por quê? É como se fosse um 51º estado americano, né? 75% das exportações do Canadá e 51% do que o Canadá compra é relacionado aos Estados Unidos. Ou seja, é realmente uma economia totalmente ligada à economia dos Estados Unidos. Temos aqui 3 questões importantes que eu quero levantar com vocês sobre o Canadá.
A primeira questão, o território de Nunavut, tá, onde habitam os Inuits, que seriam os esquimós, né? Muita gente não gosta desse termo esquimó, prefere que se chame Inuits. É uma região que teve uma autonomia política na década de 90, onde essa população esquimó, essa população Inuit, essa população nativa ali da região, ela veio sendo assassinada, veio sendo passando por um grave problema social de assassinatos, genocídio nativo, e eles conseguiram, como se fosse um território indígena canadense, eles conseguiram ali a autonomia daquele território, tá? E é um dos territórios mais frios, menos populosos do Canadá, e é onde tem a maior população fixa no norte, no extremo norte do mundo, né? Uma outra questão importante, a questão de Quebec, talvez a mais importante questão do Canadá. Quebec é uma das províncias mais ricas e 80%, mais de 80% da população de Quebec, da província de Quebec, fala francês e é descendente de franceses. E na década de 90 eles conseguiram realizar um plebiscito para tentar a independência de Quebec em relação ao Canadá. O plebiscito perdeu, né? Menos de 1% a diferença, mas perdeu, não teve independência, mas até hoje fica essa marca do Canadá como um país multicultural e como um país que tem uma questão importante em relação à sua cultura. Ingleses e canadenses, os principais colonizadores. As relações com o governo Trump, ali hoje eu estou pintando de verde, é a província de Quebec, e uma outra questão importante, as relações com o governo Trump. Talvez alguns dizem que nunca as relações Canadá e Estados Unidos estiveram tão tensas como elas estão nos dias atuais, fazendo com que o Canadá passe aí por uma situação bastante complicada, visto que ele depende dos Estados Unidos, mas está com uma relação bastante complicada entre o Trudeau e principalmente o Donald Trump. Valeu, pessoal! E aí, pessoal, gostaram aí da aula de Canadá? Que bom! Porque agora tem dois filmes, um mais importante, na minha opinião, do que o outro, sobre Canadá, que vai pegar um pouquinho esse contexto canadense. O contexto é canadense, mas o filme é um filme muito filosófico. São dois filmes, na verdade. Um chama O Declínio do Império Americano, tá? E do mesmo diretor, depois, anos depois, ele vai fazer a continuação, que é As Invasões Bárbaras. As Invasões Bárbaras, na minha opinião, melhor do que o Declínio do Império Americano. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2004. Eu gostaria que todos vocês vissem esse filme. É um filme bastante importante aí da cinematografia mundial. Obrigado, pessoal!